Mensagem do céu. Eu tenho algumas perguntas acerca de imposição de mãos, não é? Acerca de algumas situações que, na verdade, amados, são elementares. Nenhuma casa poderia ser construída, são coisas elementares. Vamos ler, queridos, olha só. Hebreus 6:1 diz o seguinte: por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina do Messias, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Adonai, no ensino dos 2 batismos, que é da imersão nas águas e na imersão da Ruach HaKodesh, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso falaremos novamente, se o Eterno assim permitir. Então, queridos, essas coisas que vocês têm dúvidas, são coisas que deveriam ter sido ensinadas para vocês no princípio da sua carreira, não é? Da sua carreira proposta para você no nosso Senhor. Então, vamos começar a tratar acerca da imposição de mãos, queridos, não é? Imposição de mãos. Antes de eu ler os textos, eu queria falar com vocês sobre um estudo da USP, recentemente, que foi feito pelo cientista Ricardo Monesi, que é da Faculdade de Medicina da USP, não é? E também ele está na Unifesp. Ele comprovou que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar. E ele obteve resultado no quê? Em ratos com câncer, em idosos com problemas causados pelo estresse. No caso dos ratos, os animais foram separados em 3 grupos e um não recebeu nenhum tipo de tratamento. O outro foi tratado pela técnica de imposição de mãos. O terceiro grupo de ratos com câncer apenas foi coberto com luvas térmicas. O resultado mostrou que a imposição de mãos fez com que o sistema imunológico dos animais destruísse os tumores. Então, queridos, olha, eu acho fundamentalmente importante que você compreenda que a ciência vai atestar o que o Eterno já disse que era para fazer. Isso está sendo usado, queridos, em várias religiões. Mas assim, nós temos a Ruach HaKodesh, né? Então, vou dar outro exemplo para você sobre imposição de mãos. Você já teve dor em algum lugar no corpo? Qual é a primeira coisa que você faz quando você tem dor? Você tem dor de dente, o que você faz? Você coloca a mão no lugar que está doendo, não é? Por que você tem dor de cabeça, você faz o quê? Você põe a mão na cabeça? Nós, queridos, nós já temos uma instrução dentro de nós que diz essa liberação de uma energia que existe no nosso organismo em relação à imposição de mãos, não é? Porém, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, essa imposição de mãos, ela se torna muito mais potencializada, não pelas nossas vidas ou nosso próprio espírito, mas pela Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, não é? Então, 2 Timóteo 1,6 diz o seguinte: Shaul Hachalir, você conhece como apóstolo Paulo, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, ou seja, a imposição de mãos dele sobre a vida de Timóteo fez com que ele recebesse dons. Então, uma das ações da imposição de mãos é para que a pessoa receba dons da Ruach HaKodesh, que ela possa receber, ser provida, não é? De dons que venham do alto céus, não é? 1 Timóteo 4,14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então, aqui nós estamos tratando outro dom, tá bom? Um dom que ele está dizendo pela imposição das mãos dele, e nós estamos vendo o dom do quê? Quando você envia alguém, quando a pessoa é enviada para o ministério, ou quando o casal de noivos, nós impomos as mãos sobre os noivos, os abençoando, aquela bênção fica perene sobre a vida daquele casal. Não é isso que a gente faz no casamento, queridos? Nós impomos nossas mãos, não é? Quando nós apresentamos uma criança ao Adonai, nós impomos nossas mãos como bênção. Quando alguém vai viajar, alguém vai estar fazendo alguma coisa, nós impomos a nossa mão para que o dom de Adonai esteja sobre aquela pessoa, guardando, protegendo, dando discernimento, livrando do maligno, não é? Por isso, nós não podemos impor as nossas mãos precipitadamente sobre ninguém. 1 Timóteo 5,22 diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as tuas mãos, não te torne cúmplice dos pecados dos outros e conserva a ti mesmo puro. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou impor as minhas mãos sobre uma pessoa que está em pecado. Uma pessoa está me enganando, tá? Ela se faz de bênção, parará,
né? Vocês nunca viram isso, né, queridos? Só acontece comigo. E a gente vai lá e impõe as mãos sobre essa pessoa. Eu me faço cúmplice dos pecados dela, ela tira de mim coisas que eu recebi, não é, do eterno. Essas pessoas tiram da gente as coisas do eterno. Então, queridos, imposição de mãos é somente sobre aqueles que o eterno determinar que nós façamos, não é? Importante você não impor as mãos precipitadamente em ninguém. Céu, e aí? Está aquela pessoa lá na congregação, aquela pessoa que está colocando as mãos em todo mundo lá, e está pondo a mão na minha direção também, eu sei que aquela pessoa não tem uma vida correta. Levante a tua mão e faz assim o sinal de pare. Sinal de pare. Sabe o sinal de pare? Não tem o sinal de pare? Você faz isso. Com isso, você vai impedir que o espírito que está sobre aquela pessoa venha sobre vocês. Queridos, é importante você compreender isso, não é? A Alemanha nazista, amados, não é? Na Segunda Guerra Mundial, todos tinham de impor as mãos sobre Hitler, não é? E dessa maneira esse homem, usando de um poder demoníaco, se você não conhece a vida oculta de Hitler, tem vários documentários aí do History Channel, não é? Queridos, aquilo ali não era uma força política que agia nele, não é? Era uma força espiritual poderosa do mal. Então é importante que você compreenda, importante para o seu discernimento, para a tua sabedoria, para a tua edificação, de que uma nação inteira foi enganada por um homem, e essa nação era obrigada a estender a mão na direção dele e decretar sobre ele. A palavra Rai em hebraico é vida, queridos, não é? E eles diziam Rai Hitler, queridos, não é? Então, claro que em alemão essa palavra tem outra conotação, mas é importante que vocês compreendam que ele usava de sutilezas, queridos. Ele não era alemão, ele era austríaco, queridos. Como é que uma nação inteligente, uma nação, foi completamente seduzida. Então, amados, eu acredito que nós ainda veremos, não é? O homem que não aprende com a história está fadado a repetir as mesmas coisas, e nós sabemos que virá um homem de feroz catadura e que vai acabar fazendo as mesmas coisas. Então, imposição de mãos, ela é extremamente bíblica. Nós abençoamos com as nossas mãos, nós curamos com as nossas mãos, e o Eterno também utiliza isso da maneira que ele desejar fazer, tá bom? Outra coisa importantíssima, coloque suas mãos sobre os seus filhos, abençoe os seus filhos, ore pelos seus filhos, não é? Seus filhos estão dormindo, coloque as mãos sobre os seus filhos, abençoe os seus filhos, você vai ver que bênção decorrente da sua atuação, porque é uma ordenança do nosso Pai que nós façamos isso, não é? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o óleo, que também é utilizado juntamente. O óleo está junto com a imposição de mãos no caso da cura, queridos, não é? Até muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Céu, por que tem que usar óleo de oliva, não é? Por que eu tenho que usar o azeite? Queridos, quando o médico te diagnostica com uma coisa e te dá um antibiótico, você fica perguntando para ele por que você tem que tomar aquele antibiótico? Você fica perguntando, não é? Muitas vezes você está tomando um veneno até para o seu organismo, mas você não questiona, você corre na farmácia e compra, não é assim? Por que você fica questionando o Eterno? Por que tem que ser com azeite de oliva? Queridos, ele sabe o que ele está fazendo, ele mandou fazer, faça o que ele mandou fazer. Olha só, Yaakov, não é? Que o nome aqui é Tiago, nos Estados Unidos James, ou o nome mais mudado no mundo, que é o de Yaakov, não é? 5,14 diz o seguinte: está alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da congregação, e estes façam oração com ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Queridos, muitas enfermidades estão associadas a pecados, mas nem todas as enfermidades estão associadas a pecados, queridos, não é? A pessoa lê isso aqui e cria uma doutrina da enfermidade por pecado. Queridos, e não esqueça que Elisha, que você conhece
como Elias, Eliseu, eu não sei, até eu já estou perdendo os nomes em português, não é? O sucessor de Eliahu, que você conhece como Elias, não é? Elisha morreu por enfermidade, queridos, não é? Era um homem que até os ossos dele, depois de morto, curava, ressuscitou mortos, não é? De tanto poder do Eterno que tinha sobre a vida dele, tá bom? Nós temos outro grande patriarca, não é? O grande patriarca nosso, o nosso querido Jacó, que você conhece como Jacó, também morreu de enfermidade, não é? Então, amados, é importante que você possa compreender que há enfermidades que vêm sobre nós pelo pecado, mas há enfermidades que vêm sobre nós pela atuação de Ra-Satã mesmo. Não é que a pessoa fez alguma coisa. Não é? Ainda mais hoje, no sistema que nós estamos vivendo, comendo uma comida toda transgênica, vivendo nas ondas, seja de micro-ondas, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de celulares. Queridos, nós estamos sendo assolados por coisas que nós nem sequer desconhecemos, além de poluição, tratamento de águas e uma série de coisas mais que eu não quero trazer para você um desgaste de tanto falar, não é? Hebreus 1,7 diz o seguinte: cetro de equidade, cetro do seu reino, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, e por isso o Eterno, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o óleo da unção é uma das condições tratadas por Adonai, pelo Eterno, como sendo um óleo que vai trazer sobre você a alegria do Eterno, não é? A cura vai trazer alegria, a unção de bênção vai trazer sobre você a alegria. Esse óleo é citado também em Levíticos 8:12, depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu para consagrá-lo. Então o óleo da unção tem também o papel de consagrar uma pessoa para o ministério, não é? Não é somente a imposição de mãos que Timóteo recebeu, é importante você compreender que é a imposição de mãos juntamente com o óleo. Como se unge, céu? Pega um balde, joga na cabeça? Não, queridos, a unção com óleo é um untar. Igual quando alguém vai fazer um bolo, não unta a forma. Unção é unção, não é derramação. Quem eram derramados os chifres do azeite eram sobre os reis, porque sobre a vida deles cairia um peso não somente religioso, mas um peso civil, um peso no mundo que jaz no maligno e que o príncipe desse mundo rege as nações, não é? Então é importante que você compreenda que desde o princípio o Eterno ensinou a ungir com óleo, assim como foi a Aarão, que você conhece como Arão, ungido por Adonai com óleo, e a unção está sempre associada à imposição de mãos, porque não tem como você ungir sem a mão, exceto no caso dos reis, onde o chifre de azeite, um chifre pequeno, tá, queridos, era derramado sobre a cabeça do rei, tá bom, meus amados? Então, essas coisas são elementares, você tem de ter em casa um óleo para unção, esse óleo não pode ser usado para outra coisa. A partir do momento que um óleo, um azeite puro, foi consagrado ao Eterno, não adianta depois ficar sem azeite na cozinha e você pegar para pôr na salada. Aquele lá não dá para usar mais com esse propósito. Por isso eu costumo preparar o azeite sempre com mirra e nardo, que são as essências que estavam sobre o nosso Senhor quando ele foi ungido para a morte dele, não é? Então eu realmente gosto muito do perfume de mirra e de nardo. Sempre eu preparo todos os nossos azeites que a gente recebe para o ministério, porque aquilo é próprio somente para ungir, não é próprio para mais absolutamente nada, somente para unção. Eu espero que você sempre possa ouvir o que Adonai diz. Isso não é misticismo, isso é o que as Escrituras dizem que nós deveríamos fazer, não é? E nós estamos carentes, queridos, de vermos curas verdadeiras do Eterno. Curas do Eterno não são para ir para a internet, não são para ir para a televisão. São para que a pessoa dê glória ao nome do Eterno e nenhum homem seja exaltado por isso, queridos. As curas que são do Eterno, homem algum leva o prêmio, leva a honra, leva a glória disso, viu, meus amados? É importante você compreender isso para você não ser enganado. Eu espero ter deixado aqui esse estudo bem para você, de um modo que você possa compreender a importância da imposição de mãos, assim como a importância da unção com o óleo. Tá bom, meu querido e minha querida?